Esta imagem foi capturada no dia 17 de novembro por Francis Kugel, que publicou essas imagens do 31/A-TLAS, combinando 22 exposições de 30 segundos cada. Esta foi tirada com um telescópio de abertura de 0,4 metros, e é isso que se revela nesta e em outra imagem que foi divulgada hoje, que é esta. Esta foi tirada ontem. Imagens dos dias 16 e 17 revelam fatos surpreendentes sobre o 31/ATLAS. Vamos aos detalhes do que se sabe neste momento. Mas enfim, esse objeto continua surpreendendo porque revela detalhes que estão deixando os especialistas perplexos. As fotografias foram tiradas e mostram múltiplos jatos de material que são projetados em diferentes direções, inclusive em direção ao Sol. Por exemplo, vários dos jatos que estão sendo mostrados e que apontam para o Sol estariam se afastando aproximadamente 30 graus do Sol. Está mudando a rota, está mudando. Neste cometa Saturno, Murata e Francis Kugel teriam colocado essas fotografias. 2 astrônomos astrofotógrafos amadores, aliás, conseguiram captar claramente esses jatos usando telescópios de apenas 2 e 0,4 metros de abertura respectivamente. Imagens nítidas que competem com as das agências espaciais. Isso é realmente surpreendente. É um momento em que as melhores fotos estão vindo de amadores. Onde estão aqueles grandes observatórios que estariam apontando para o cometa? Onde eles estão? Por que não mostram as imagens de melhor qualidade que esperamos? Durante todo o fim de semana eram esperadas várias imagens que não foram publicadas. Hoje eram esperadas mais imagens que até agora não foram publicadas. E essas são algumas das melhores imagens que vimos, tiradas com telescópios bem pequenos. O que eles conseguiram captar? Astrônomos amadores que, por hobby, fazem o que fazem. E que um astrofísico do nível de Avilloy e outros astrofísicos têm analisado as imagens desses astrônomos amadores, a falta de material, a falta desses grandes e caríssimos telescópios, eles conseguiram isso, ou deveriam estar conseguindo material e mais imagens e mais... Nada, absolutamente nada, nem chega a luz para você. Aos telescópios maiores, existem muitos observatórios pequenos, em comunidades, em lugares por aí, em universidades, etc. Onde esses materiais também estão? Por que eles não estão sendo publicados? A direção dos jatos, conforme aparecem como uma anticauda, alguns deles, e outros como uma cauda permanentemente colimada. Isso faz com que os cientistas se perguntem: por que esse cometa está funcionando assim? É uma atividade natural ou é algo a mais? O professor Avilloy, diretor do Projeto Galileu, tem sido um dos mais proeminentes em sugerir que poderíamos considerar outras possibilidades. Mas não que isso tenha sido confirmado nem nada do tipo. O universo continua nos surpreendendo. O improvável não é impossível. Eles garantem que suas ideias estariam focadas em tentar analisá-lo com a mente aberta. Loeb recebeu várias cartas de diferentes partes do mundo fazendo perguntas sobre o comportamento do cometa e como esses jatos parecem cada vez mais algo controlado. Estamos vendo? Algo artificial ou isso é apenas especulação? O objeto não se desintegrou ao se aproximar do Sol, mas ele continuou liberando cada vez mais material, comprovado pelas caudas. Todo esse material liberado, em teoria, teria enfraquecido e reduzido o cometa. Ele deveria ter perdido o brilho, já deveria ter se separado em partes. Há 2 grupos que estão se formando cada vez mais: astrofísicos que pedem mais dados, e ter paciência, cautela, e outros que afirmam que esse objeto vai nos ajudar a redefinir o universo. Obrigado. Inclusive, alguns desse grupo afirmando que talvez o que estamos vendo seja algo, bem, vamos dizer, com características artificiais. Embora não se atrevam a dizer mais nada, né? Simplesmente dizem isso agora. O mais importante dos múltiplos jatos que esse objeto tem é a forma como eles estão acontecendo.
Agora, a próxima medição, ela vai ser a velocidade dos jatos. Essa velocidade vai ser um divisor de águas em termos de informação. Por que essa velocidade, se for como a de um cometa natural, como esperado, com reação química? Agora, na proximidade do Sol, isso é o que deveria ser, o que se espera. E se a sua reação, a sua velocidade de reação for muito maior, estaríamos falando então que teria que ser algo artificial? Porque a reação química é igual aqui e em outros lugares do universo. Sabemos que, se já foi possível investigar por décadas como diferentes tipos de químicos reagem, já sabemos quais químicos esse cometa tem. Então, a sua reação não pode ser superior à de outros cometas. Simplesmente seria de se esperar a mesma quantidade de reação em relação à sua energia, projetando-se ali e fazendo com que esse cometa acelere, que por sinal já aí ele apresenta vários pontos atípicos, sobretudo pelo fato de que afirmam, e isso também há debate sobre as voltas ou não, o que o cometa está fazendo. Porque se diz que o cometa foi um objeto ou cometa muito controlado. Ele dava voltas a cada 16 horas, mas tudo deveria estar descontrolado e não está. Ele só girava com movimentos muito precisos. E depois ficou sem girar durante 1 milhão de quilômetros. No último 1 milhão de quilômetros, basicamente não girou. Se isso for confirmado, então seria algo extremo. Ou seja, seria muita coincidência que os jatos de energia pudessem estabilizar um objeto desse tipo, não é? Ou seja, se para um engenheiro já seria difícil fazer isso, imagine a própria natureza conseguir estabilizar sozinha. Cometas geralmente ficam descontrolados, girando rápido ou devagar, mas sempre girando. Nesta ocasião, não, pelo menos é o que se acredita, porque ainda faltam pesquisas sobre o núcleo. Ainda existem dúvidas até sobre o núcleo. Como sabem que não gira se não podem ver? 100%. Muito fácil. Com os jatos, ou seja, os jatos. Eles estão mostrando se o jato está girando ou se o jato está saindo do mesmo ângulo, do mesmo ponto. Mostra que a rotação é muito lenta ou inexistente agora, né? Repito, mais cálculos estão sendo feitos e serão revisados. A expectativa é que, daqui até o dia 19 de dezembro, a gente obtenha o que eles chamam de avalanche de informações que estamos esperando agora. Eu estava esperando algumas horas para ver se o material esperado já chegava. Até o momento, não. Ainda não foi feito. Vamos aguardar até a tarde para trazer mais notícias sobre essa suposta avalanche de informações que já deveria ter surgido. E aqui, então, passar para vocês todas as informações, todos os detalhes. Enquanto isso, no papel, o que é mostrado, os dados. É que há algo tão insólito, tão atípico em relação a todas as suas características, que cada vez há mais comunidade científica dizendo, bom, isso cada vez soa mais como outra coisa. Essa é a parte que me chama a atenção até o momento. Mas vamos então para outros assuntos importantes. Onde estão as imagens desses grandes telescópios? Porque apenas amadores compartilham essas imagens. Então, vamos a outra informação importante.